outro dia, o ano passado eu fiquei muito interessado porque saiu um livro chamado A Neurociência da Criatividade. E eu achei muito curioso porque, primeiro, é atrevido, né? Que ninguém, eu 40 anos de profissão, raramente eu encontrei um neurocientista que tivesse, né, pôr o dedo ali e falar. Eu ainda tô com... Eu não tenho juízo final, porque eu comecei a ler o livro, comecei a estudar e achei muito interessante certos aspectos. Outros eu não... É uma visão muito tradicional, também achei um pouco conservador demais. Mas é uma pergunta essencial. Porque a criatividade não é só nossa. Eu vejo o meu cachorrinho, né, 4, 5 meses, as soluções que um labrador encontra para achar você, né, é impressionante. Como não, e é um bebê, né? Vamos dizer, uma criança, um bebezão. Só que você olha para um cachorrinho ali e o Coleles é pai de pet, hein? Eu sou pai de pet, Quem diria? O meu destino, o nome dela é Vega, mas eu digo que na realidade o real nome dela é Godzilla, porque ela acabou com o surrounding, porque ela tomou conta, né? Evidente, né? Mas se você parar para ver, a criatividade não é só humana. Você vê isso nos animais. Você vê soluções incríveis tomadas, né, por leões, por toda sorte de bicho. Mas a criatividade humana, ela é peculiar, porque ela gera realidades. Por exemplo, eu estava vendo outro dia... cria. Não, eu estava vendo... cria num aspecto muito mais amplo. Por exemplo, você tinha os salões de pintores franceses, né, onde os caras... Né, se você entrava no salão lá no século XIX... Você era um pintor escolhido para pôr os seus quadros, a sua carreira estava feita. Só que assim, os caras chamados Cézanne, né, Van Gogh, Gauguin, não conseguiam entrar, não conseguiam penetrar nisso. Os impressionistas como um todo, né? Outro dia eu estava lendo a história do Cézanne, porque o cara, ele não era nem o cara tradicional e ele não era nem impressionista, ele era pós-impressionista. E isso causava toda sorte de problema, porque ninguém queria pôr o quadro do cara em lugar nenhum, né? E tinha os caras que mais conservadores e tal, e tinha gente, Manet, Monet, ao mesmo tempo, esses caras... Então, quando você fala de criatividade, nossa, ser humano, você também está falando de uma brainette. Falando em reconhecimento de padrões e quebra de padrões, busca de novas soluções, e agora a gente está nessa crise com inteligência artificial e é o grande que é um problema grave, porque veja, suponhamos só por uma hipótese que você, o que eu ia dizer agora há pouco é que você cria gestalts, o impressionismo, o Belle Époque, né, o começo do século XX, antes da Primeira Guerra, certo. A França, em certos lugares da França, o Belle Époque, as pessoas acharam que o paraíso estava feito, que não ia ter mais problema. Nós encontramos o equilíbrio perfeito da intelectualidade, da arte, da ciência. Eu tenho com total falta de modéstia, eu tenho uma palestra que eu tenho uma teoria sobre a mediocrização que a gente vai ter nas empresas por causa da IA. Mas é isso que eu ia te falar nesse instante. Não, veja, se você começar a desincentivar grupamentos humanos a ser criativos, se você chegar em casa e falar, puta, eu tenho um caso clínico aqui super encacado, coloca numa inteligência artificial, ChatGPT, isso aqui é escleroderma, nós vamos começar a criar uma geração de pessoas que não conseguem pensar, que não conseguem raciocinar. Como a gente não faz conta, como a gente não guarda telefone. Mas acho que é pior do que isso, porque você mata uma parte importante do aprendizado. Que é da tentativa, do erro, da mão na massa. De você dormir com um negócio e vir com a solução depois de um tempo. Isso, não, porque veja... Quem tá matando é o TikTok. Não, e não é só, mas para pensar. Outro dia eu estava num evento, eu falei, quantos de vocês aqui, tinham milhares de pessoas, eu perguntei, quantos de vocês aqui usaram o ChatGPT? 90% da coisa. Aí eu falei, quantos de vocês sabem tirar a raiz quadrada na mão? 7 caras, 8, sei lá, 4, não me lembro, mas era uma... E metade mentiu. Provavelmente. Era uma merreca. A galera não sabe nem usar mais guia de mapa. Não, calculadora. A calculadora na minha época era proibida na escola. Imagine, eu fazia conta de logaritmo com régua de cálculo. É analógico. Mas foi muito interessante, porque é uma ferramenta que nem ábaco, né? Analógico.
não podia entrar calculadora, era o não do Colégio Bandeirantes. Você entrar hoje as pessoas não conseguem mais nem usar a calculadora, as operações de uma calculadora complexa, que na minha época o sonho de consumo era HP, né? Ter uma HP não era... Então, se você começar a reduzir o incentivo para o cérebro humano criar, eu falo sempre isso, você vai ter um futuro sem futuro, porque o futuro vai ser passado no passado. Tudo que nós já fizemos vai estar num grande data mining engine, e nós vamos projetar no futuro o que já foi feito, mas nós não vamos criar. E esse é o grande dilema da espécie, porque sem criatividade nós não temos futuro enquanto espécie, a longo prazo. Mas eu vou repetir a pergunta, porque você é um dos caras que mais entende de cérebro no mundo e eu queria escutar mais sobre isso. O que é criatividade? Então, a criatividade, eu não tenho uma resposta porque ninguém tem, tá? Ninguém tem uma resposta definitiva. Na minha modesta concepção, a criatividade é o que exatamente o cérebro humano evoluiu para fazer. Resolver problemas? Não, é pegar coisas que estão completamente desconectadas, que um cavalo olha... Não vai fazer essa relação. Não tem a menor definição. Pegar coisas completamente disjuntadas e estabelecer correlações. Então, por que o Gestalt do impressionismo foi tão poderoso? Por quê? Porque de repente eles mostravam o amanhecer, como eles viam o amanhecer, cada um deles no amanhecer. Eles não estavam no estúdio pintando o amanhecer dentro de uma sala fechada. Estavam lá. O Monet pintava no jardim dele. Toda a variação de luzes. Todas as luzes. O Cézanne, quando eu fui lá em Aix visitar a Saint-Vittory, que é a montanha que ele pintou 200 milhões de vezes, eu não sei quantos quadros, são 50 quadros da mesma montanha, Aix-en-Provence, né, onde ele nasceu e onde o Zola nasceu, que era o grande amigo dele. Imagine, o par de infância, Émile Zola e Paul Cézanne, tá? Tem até um filme sensacional francês que vale a pena assistir, a vida deles, né? Pois bem, esse cara pintou essa montanha trocentas milhões de vezes, porque cada momento que ele ia lá, a montanha era diferente, e ele fala isso. O cara pergunta para ele, porque o pai nunca se conformou, que ele era pintor, não ganhava dinheiro. Pô, mas por que você pinta essa maldita... Ele falou, porque ela nunca é igual. Então, como os gregos fizeram lá, no 5º século antes de Cristo, e pondo o ser humano no centro do universo, e que o renascentismo italiano recuperou, e que os muçulmanos, a renascença muçulmana, que foi 700 anos antes da renascença italiana, recuperou tudo o que os gregos tinham feito e que ia ser perdido, porque os romanos, né, começaram a destruir tudo. Quem traduziu para o árabe tudo, Platão, Sócrates, toda a visão humanística dos gregos, foram os islâmicos. Tá? Foi o mundo islâmico, que depois a Europa recuperou, traduziu de novo para latim. Tá? Mas enfim, o que aconteceu? O impressionismo se falou, não, eu não vou ser um retratista, eu não vou fazer o realismo como se fosse uma fotografia, eu vou dar a minha impressão. Eles colocaram o olho humano de novo no mundo, né? Uma abelha não vai fazer isso. Então essa criatividade, na minha impressão, na minha visão, é essa junção de coisas absolutamente ao léu, que de repente você mistura e sai um Da Vinci, ou sai um Michelangelo, né? Lusíadas, sai o... Lusíadas é uma boa, mas eu diria que quando você vai... Eu fui recentemente para Florença, né? Depois da pandemia melhorar um pouco, depois de 4 anos eu fui para Itália para ver esse negócio de Milão. Eu queria saber de Milão, depois... eu parei em Florença e fui ver pela primeira vez na minha vida o Davi. Fica enorme, eu não sabia que era grande, né? Tinha uma fila, né? Imagina, você fez um barato 600 anos atrás, 500 anos atrás. Tem gente fazendo fila no século XXI para ver o que você esculpiu. Aí você chega lá... Vê e se emocionar, né? Não, eu tenho 5 metros de altura, que é a primeira coisa que você se choca, né? Aí você começa a olhar... Eu fiz anatomia, né? Eu estudei anatomia humana, né? Eu comecei a olhar a perna do Davi, comecei a olhar o tronco, o braço. Eu falei, meu Deus do céu! E o Michelangelo dizia o seguinte, olha como a criatividade vem. Perguntaram uma vez para o Michelangelo, como é que ele... né? A Pietà, Moisés, Davi... Eu falava, é simples... Eu vou em Carrara e eu acho um bloco de mármore da altura do que eu quero fazer. E aí eu olho e penso, eu só tenho que tirar umas coisas aqui e ali. Se for fazer um cavalo, eu tiro tudo que não é cavalo. Ele via a coisa dentro do bloco de mármore. Ele só tirava o excesso. Olha lá.
vocês tinham colocado, né? Não, você põe o Davi aí, porque, sinceramente... É incrível, né? Não, e você vê, não no caso do Davi, mas você vê como os caras conseguiram trabalhar a dobra de tecido, né? Não, a Pietà, a primeira vez que eu vi a Pietà em Roma... Olha lá. É que você vendo no computador, você não tem a noção. Quando você entra na cúpula do lugar e você vê 5 metros de ser humano, e você vê que ele está olhando com esse olhar quase de desdém, né? É quase o olhar de... Né, a mão, né? A posição aquela mão, né? E ele está olhando por nada. E você entra aí em volta e as pessoas... O que eu achei mais incrível, as pessoas param e elas ficam petrificadas. Você esperaria que todo mundo andava, né? Ficava andando. Eu olhei assim... E você vê que o impacto é tão gigantesco que parece que é um ser humano que está ali.